Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, sou aluno da Uniswan, sou do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse é o projeto de extensão da faculdade. E hoje, nesse projeto, eu vou ensinar os conceitos básicos de front-end através de uma ilustração e um pouco de prática também. Bom, eu criei esse slide aqui para exemplificar melhor sobre o que é front-end, o que é programação e compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo. Bom, vamos começar. O que é o front-end? O front-end é a parte visual de um site ou aplicação. É tudo aquilo que o usuário consegue ver e interagir diretamente na tela. Por exemplo, botões, menus, imagens, formulários, animações e organização das páginas fazem parte do front-end. Então o front-end é tudo aquilo que a gente consegue ver, tanto visual do site, de uma aplicação que seja, tanto a parte que nós conseguimos tocar também, né? Tudo visual, bom? E é uma parte muito fundamental da programação, porque é nela que a gente consegue ver tudo, como sites. É muito comum você usar front-end em sites e esse tipo de aplicações. Função do desenvolvedor front-end. O desenvolvedor front-end transforma ideias de projetos. O desenvolvedor front-end transforma ideias e projetos em interfaces funcionais, garantindo organização, beleza visual e facilidade de uso. Então, a função do desenvolvedor front-end é facilitar a sua vida, né? Nós, como programadores, a nossa função é transformar o nosso site, que para muitas pessoas parece uma dor de cabeça enorme, em algo simples, em algo fácil, em algo ilustrativo, exemplificado. Então, uma pessoa boa em front-end sempre vai focar em deixar o seu site mais simples possível para que o usuário não tenha problemas em identificar o que ele está fazendo naquele site. Ele vai ver um site e vai achar ótimo, porque é isso que a gente faz, né? Uma interface boa transmite mais informação. Bom, as principais linguagens utilizadas no front-end. Na programação a gente usa linguagem de programação, e cada linguagem tem seu uso, né? Você pode fazer várias aplicações com uma linguagem, mas existem linguagens que são mais apropriadas para cada aplicação. Então, temos as três mais famosas e mais comuns, né? Quem estuda um pouco essa área provavelmente já ouviu falar. Temos o JavaScript, o HTML e o CSS, né? É o trio da front-end. Eles têm basicamente a mesma função. Assim, Desculpa, me enrolei. Na verdade, eles não têm a mesma função, cada um tem sua função diferente. Só que eles, como um todo, formam o trio necessário para um site funcionar. Então, vocês precisam ter essas três linguagens no site para ele estar completo 100%, né? Logicamente não é obrigatório, você pode fazer um site sem esses três, mas é o trio perfeito, né? A gente vai chamar assim. E eu vou falar um pouco sobre cada um agora. JavaScript. Vamos começar por ele. O JavaScript adiciona interatividade e funcionalidades ao site. Ele permite criar animações, botões funcionais, menus dinâmicos, validações e diversas ações que tornam a página mais interativa para o usuário. O JavaScript é a parte cerebral do site, né? É tudo aquilo que o que a gente faz ali tem alguma função, serve para alguma coisa, tem algum sentido. Então, o JavaScript são as engrenagens, né, do site, é a parte que faz tudo funcionar. Então, ele é essencial para qualquer site que tenha botões, que tenha funções de validação, que tenha qualquer sistema de busca, pelo menor que seja, tem JavaScript ali. Então ele é o cérebro, é a pessoa que faz tudo ali por detrás dos panos. Vamos ver o outro. HTML. HTML é a estrutura da página. O HTML é a estrutura básica
de um site. Ele organiza os elementos da página como títulos, textos, imagens, links e botões. Pode ser comparado ao esqueleto de uma página web. O HTML ele é o corpo, né? Ele é de fato o site. Então, ele é a formatação do site, né? Onde cada parte, o título vai ficar, o corpo, né? Sabe quando você vai escrever uma redação e tem os parágrafos, tem as regras de acentuação, tem tudo. Opa, deu ruim. Então ele funciona assim. Ele é de fato o corpo, aí nele tá o JavaScript, tá o CSS, tá todas as aplicações. É justamente como tá na imagem aí, né? Você vê o sitezinho aí. Bom, vamos ver o próximo. CSS. CSS é a planilha de estilos, né? Que chamam. E ele é responsável pela aparência visual do site. Com ele é possível alterar cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e criar layouts modernos e responsivos. O CSS é a parte, vamos dizer assim, para alguns é chata, para alguns é muito divertida. Eu particularmente gosto um pouco, embora estou aprendendo bastante ainda sobre ele. Mas é a parte da estilização do site, né? Tudo aquilo visual, você aumentar o texto, trocar a fonte, aumentar o tamanho da fonte, centralizar. Tudo isso é feito através do CSS, tá? Então, você cria pelo HTML ou JavaScript e o CSS estiliza aquela função. Então, basicamente é isso, tá? Ele é muito útil. Eu diria fundamental para um site, né? Porque ninguém gosta de um site feio e o CSS deixa tudo mais artístico, mais interativo. Bom, um pouco de prática. No seu computador, abra o Visual Studio Code. Agora eu vou seguir com vocês para a prática. Vou mostrar um pouco do sistema para a gente ver um pouquinho sobre a sintaxe, sobre as linguagens, sobre tudo. Bora lá. Pessoal, estamos aqui de volta. Não no computador, tô aqui pelo celular, tá bom? Para mostrar para vocês. Eu gerei um código aqui com o ChatGPT para ele me dar uma base para eu apresentar a vocês, tá bom? Bom, o que temos aqui nesse código? Para quem nunca viu programação, pode ser um monte de letra colorida, não tô entendendo nada. Bom, depois de um tempo você começa a entender. Vamos lá, a gente tem na primeira linha doctype, né? Essas informações aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês. Essas informações aqui até essa linha aqui são simples. Todo programa em HTML vai ter esse cabeçalho, sabe? É de praxe. Então todo o sistema que você fizer vai ter esse cabeçalho. Vou ter que gravar tudo isso para colocar no sistema? Não, porque vários programas que a gente usa para codificar, né, seja o Visual Studio, seja outros, ele já tem esse atalho que já te dá essas letras. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente um identificador. Ele está dizendo doctype HTML, está indicando que o tipo do documento é um HTML, de linguagem português Brasil. Aí temos aqui o head, né? O setor head. Ele é o cabeçalho do seu site. Ele está também dizendo ali umas adaptações, né? Está dizendo que o conteúdo tá em UTF, que é uma formatação que a gente usa do teclado. Então ele é só para identificar para quando algum computador for ler o seu site, ele vai identificar diretamente a linguagem, o tipo do documento que ele está lendo. Enfim, é uma parte mais técnica que a gente não usa para nada. E o título aqui, cadastro simples, né? É o título que vai aparecer como o nome da página quando a gente for abrir no Google. Então, cadastro simples. Você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Temos aqui a aba estilo. Lembra que eu falei do CSS? Essa aba estilo é o CSS. Você pode colocar em arquivos separados? Pode. Aqui eu preferi colocar tudo junto para ficar mais fácil de entender, mas você pode colocar um arquivo só HTML, um só JavaScript e um só CSS, mas no fim eles se conectam da mesma forma,
tá? Temos aqui a aba Style. Como eu disse, eu ainda estou aprendendo bastante sobre CSS, mas aqui ele está dizendo, por exemplo, o setor Body vai ter essas informações aqui, né? A fonte tal, alinhamento central, tamanho. Então ele está dizendo essas informações. Então ele separa cada setor e vai dando característica para esse setor. Simples assim, tá? Você pode mudar a cor, você pode mudar a fonte e tudo mais. Agora deixa eu tirar essas coisas aqui. Ótimo. Vamos descer mais. Aí ele foi, né, alinhando aqui o texto, foi fazendo as coisas e chegamos aqui no fim do style e no fim do head. Tá vendo aqui? Nota-se por esse símbolo aqui, né? Quando ele fecha com o sinal de menor que e a barra, quer dizer que ele está fechando o código. Então fechou o style, fechou o head. Agora seguiu no body. Body é o corpo do seu site, né? Tudo aquilo que vai texto, vai botão, vai formulário, vai barra de pesquisa, tudo aqui no body. Então aqui no body a gente tem essa div, né? Div é uma caixa que a gente coloca alguma informação nela só para a gente poder identificar depois. Ó, por exemplo, a div aqui está como container, a classe dela. Ok? É só para no final ele conseguir identificar tudo que está dentro dessa div só por um nome. Então é bem útil para organizar o site. Temos aqui o H1 cadastro, tá? Ele colocou essa informação aí. O que isso quer dizer? O H1 ele é o título maior que você vai colocar no seu site, tá? Então assim que você abrir seu site vai estar lá, cadastro, escrito bem grande. E aí tem o H2, H3, cada um vai diminuindo o tamanho, né? Um é o maior, o 2 é o menor, e assim vai sucessivamente. E o que ele fez aqui? Ele fez uma coisa até avançada. Colocou um input, né? O que é um input? É uma barrinha para você digitar alguma coisa, né? Sabe quando você vai preencher, sei lá, seu nome, CPF, nome da mãe? Então, tem aquela barrinha para você colocar, é isso, input. Ele colocou o tipo do input texto e colocou essas informações aqui, que a gente pode aprender mais para frente, mas eu não vou focar muito nessas informações, tá? Eu vou focar mais no básico. Então, ele criou aqui um input de texto, um input de número. O de texto ele colocou nome, o de número ele colocou idade, o de e-mail ele colocou o e-mail. Então, quando você abrir o site, você vai ter essas 3 lacunas para você preencher e vai estar ali nome, idade e e-mail, ok? Ele colocou um botão, né? Que é um botão com o nome de cadastrar, né? Aí, ok. Vocês estão vendo esses nomes amarelos aqui, né? Eles vão todos se conectar, tá? É para o próprio sistema identificar eles. Então o botão ele tá ali on click, cadastrar, né? Aí a gente pula agora pro JavaScript, que é a parte mecânica do nosso site, né? E temos aqui a função do JavaScript. Então vocês estão vendo aqui, ó, função cadastrar. Onde está esse cadastrar? Tá aqui, ó, no botão. Lembra que eu falei no slide que a função do JavaScript é dar funções aos botões? Não só isso, mas, né, simplificando seria isso, dar uma função, porque um HTML sozinho você vai clicar no botão, não vai acontecer muita coisa, né? Agora, para fazer aquilo ser guardado, para ser processado, é o JavaScript. Então, função cadastrar. Aí o JavaScript já é uma linguagem totalmente diferente, né? Ele criou uma variável chamada nome e foi juntando elas, né? Ó. Onde é o nome, você tá aqui em nome. Cadê? Tá aqui em nome, né? Nome. Idade. E-mail. Você entendeu? Eles foram se identificando. Só para fazer sentido a eles. Então, sempre que você colocar algum nome aqui nesse input, ele vai computar aqui para esse nome aqui, para o sistema dele, ok? E ele fez aqui um if, né? O if é muito famoso aí, que é uma condição, é o se. Se tal coisa for verdade, vai acontecer tal coisa. Se não for, acontecerá outra.
é muito comum na programação. Acho que a coisa mais comum que existe é o if. Então, se o nome for vazio, a idade vazio e meio vazio, ele vai dar a resposta. Olha que interessante, ele vai dar a resposta para o usuário, preencha todos os campos e vai colocar uma cor vermelha. Legal, tá? Isso aqui é a lógica básica que a gente está vendo, tá? Aí beleza, aí aqui, se a idade, ele criou um outro if, tá vendo? Se a idade for menor que 18, o resultado que será gerado é cadastro permitido apenas para maiores de idade. Então, se você colocar lá no site, né, esse suposto site que o ChatGPT criou, se você colocar 17, 16, 13, e o sistema vai dar essa mensagem para você de que você não pode fazer o cadastro, tá? Isso é só eu peguei aqui um modelo de um site, tá, pessoal? Isso aqui é nada mais do que um exemplo. Você pode fazer milhares de coisas. Você pode inclusive apagar isso aqui e colocar que pode qualquer idade. Enfim, isso aqui foi só para eu poder exemplificar e mencionar para vocês as funções. Então, né, ele faz essa verificação de idade. E else, olha que interessante o else aqui. O if e o else são irmãos distantes, né? Irmãos que brigam, né? Porque se um fala uma coisa, acontece uma coisa. Se o outro fala, é uma coisa totalmente diferente. Então, seria o se e o se não, né? O se, ele criou essa hipótese aqui, se ele for menor que 18. Se ele for menor que 18, cadastro não é permitido. Se não, ou seja, se não for menor que 18, aí, né, o sistema vai ler cadastro realizado com sucesso. Então, tudo que for maior que 18, o sistema vai ler, tá? Aí ele já criou aqui, ó, bem-vindo. Esse aqui é um texto, né? Esse verdinho aqui é um texto que vai aparecer pra gente. Aqui o em branco são as variáveis. Nome e bem-vindo nome. Ele vai ler o seu nome que você colocou aqui. Então ele vai te informar, bem-vindo Lucas, bem-vindo fulano. Ele vai informar isso, ok? Aí o resultado vai ser em verde e fecha aqui o script, fecha o body e por fim de tudo fecha o HTML, que é a última coisa que pode ser fechada, né, já que é o próprio arquivo, o próprio corpo, esqueleto do site. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Expliquei aqui meio ruim, mas espero que vocês tenham entendido. Programação não é difícil, basta prática. Eu que o diga, eu ainda tenho que praticar muito também para aprender mais, cada dia mais. E, bom, se você gostou do vídeo, peço que compartilhe com quem tenha dúvida. Siga a Uniswan, siga o canal. E muito obrigado por assistir. Até mais, um abraço.